mencionou uma palavra-chave, né? Ferramenta. Porque quando a gente fala de astrologia na área de recrutamento, de seleção, e a gente já até teve essa experiência conversando com uma empresa, eles têm uma primeira ideia de que a entrevista e a conversa vai, e principalmente a decisão vai ser feita só baseado na astrologia. E isso não é verdade, né? Ela é apenas um dos itens, não é isso? Ela é apenas, exatamente, ela serve, ela vai me ajudar num apoio, né? Sim. Ela vai me dar mais dados para que eu Uhum, possa enriquecer essa entrevista, né? Que nem uhum, eu sempre trabalhei com seleção de competências, né? Então, na certo. entrevista, sempre trabalhando com essa ferramenta, que é para pegar a vivência do candidato. Por quê? Porque o candidato, você sabe, eu trabalho com isso, eu Uhum, preparo pessoas para fazer entrevista também, sim, né? Então sim. a gente sabe que tem muitos candidatos que São já fizeram, profissionais de entrevista. já fizeram mil cursos aí de entrevista, né? De como fazer, de como. Só que é o seguinte, quando você trabalha com a seleção por competência, você pega a vivência desse candidato, né? Ele vai ter que falar sobre as vivências dele. Me Sim. conte tal coisa, me mostre, Uhum, né, como é que você teve uma experiência ou um resultado em tal coisa, como é que você trabalhava em equipe, ou seja, uhum, e ali no mapa, o mapa ele mostra isso para você, sim, né? sim, Se for fazer essa relação das casas, o vocacional, tem muitos dados ali, né? sim, sim. Você pode pegar. Ela vai te ajudar a direcionar o tipo de pergunta e as perguntas, né? Porque você vai poder fazer perguntas para tentar descobrir se aquilo que você viu é verdade ou não, se manifestou na pessoa ou não, né? Se ela Exatamente. desenvolveu ou não, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Exatamente, você vai fechar um pouco mais, né? Você Uhum. vai ser, na verdade, é o que a gente fala, né? De o mapa ele é um GPS nosso, né? Ele é Sim. o nosso GPS. Eu costumo dizer isso. Então ali estão todas as áreas informando. O mapa ele traz o quê? O teu potencial. Ele Uhum. traz as suas habilidades, né? Se você Uhum. for nessas casas, Uhum. nos planetas que estão indicando, né? Também isso, na relação dos planetas e Sim. nos aspectos, né? Dessa casa, você vai ver ali que ele traz tudo, ele traz o potencial, Uhum. ele traz as suas habilidades e os seus desafios. Você levando isso com seriedade, nossa, isso aí para a parte de RH, para a parte de seleção, principalmente, assim É, você eliminar todo um processo lá atrás. sim. Eu sempre fui a favor, Ed, de que a melhor ferramenta para uma entrevista de seleção é a entrevista. É a própria Sim. entrevista. A melhor Uhum. ferramenta para um candidato, para você selecionar, Sim. desculpa, um candidato, é a Uhum. entrevista. Lógico que cada processo tem uma gama de outras ferramentas, né? Tá. Tem funções, tem cargos, principalmente se você pegar nível executivo, você tem que ter uma entrevista 100%, né? Enfim. Mas tem outros testes também que fazem parte. Uhum. O Uhum. mapa, é como a gente estava falando no início, ele é mais uma ferramenta, né? Que Sim. vai Sim. vai me ajudar a ter um pouco mais de solidez no resultado desse candidato. Ou É. seja, o mapa ele vai confirmar para mim coisas que ele apresentou ali na dinâmica de grupo, coisas que ele Uhum. apresentou, os testes que ele fez, que possivelmente o gestor queria que ele fizesse, Uhum. mas ele vai me ajudar muito, ele vai enriquecer muito a minha entrevista. Eu vou Sim. ver lá aquelas casas onde ele está, o potencial dele, vou levantar aquilo. E assim, para a área de recrutamento e seleção, para a área de treinamento, como treinar essa pessoa, né? É. Como lidar Acho que com essa. você falou uma palavra aí que é potencial, que a gente que trabalha com mapa, às vezes a gente vê que a pessoa tem um potencial numa área, um talento em potencial, que ela não tem consciência porque ela nunca teve oportunidade, nunca surgiu. Então ela nem considerou aquilo. E a partir do momento que você fala, às vezes a pessoa se toca e fala, nossa,
Eu gosto disso, mas eu não sei se eu sou bom nisso. E lá no mapa está dizendo que ela tem um potencial para ser muito boa naquela área, né? Naquela atividade. Né? Isso aí que você tá, esse ponto que você está falando me lembra muito a parte de coach. O coach, a gente Uhum. trabalha muito com isso. O coach você Uhum. levanta muito, por isso, principalmente esse nicho, né? Eu escolhi o nicho de trabalhar com jovens que entram no mercado de trabalho. Certo. Esse nicho é um nicho que não tem consciência realmente desse potencial, né? Uhum. Então, às vezes, eles procuram, né? Que nem muitos me procuram para quê? Para mim fortalecer, para ele ter muita assim dúvidas e assim insegurança de como enfrentar uma entrevista, de que caminho ele Sim. vai seguir, qual a carreira que ele vai seguir. Às vezes ele Sim. está saindo da faculdade, mas ele não tem certeza disso, se é por aí mesmo. Então, o mapa, ele te esclarece, né? Ele te É. mostra os seus talentos, como você tem aqueles talentos naturais e aqueles que você pode desenvolver pela. Inclusive, isso que você está falando agora é uma área que você tem atuado recentemente forte, que é esse coaching de carreira, não é isso? Exatamente. É exatamente isso que eu estou falando, nesse coach de carreira que, assim, você tem as ferramentas do coach, né? Uhum. Quando você estabelece, você tem o cliente, ele quer determinado objetivo. Por exemplo, eu vou te pegar minha primeira cliente, né? Tá, tá. Como exemplo, né? Que foi onde eu iniciei com esse nicho, né? Que eu digo que é o Tá, jovem, né? Hoje nós tá. temos uma geração que eu sinto que ela é muito despreparada para esse tipo de Uhum. processo, né? Por mais condições que tenha, social, financeiro, fez uma faculdade assim legal, que nem essa Uhum. pessoa, estudava, era o último ano de poli, né? Uhum. Na área de tecnologia, mas ela tinha uma séria assim, dificuldade de fazer as entrevistas. Por quê? Diz que na hora dava um branco nela, né? Entendi. Na hora ela sabia o que tinha que responder, mas ficava nervosa. Então ali a gente trabalhou, a gente definiu as ferramentas, né? Inicialmente a gente Uhum. sempre 10 sessões, né, no coach. Certo. Uhum. Essas 10 sessões você define quais as ferramentas que você vai trabalhar para atingir esse objetivo final, né? Tá, E aí, o que eu fiz? Eu introduzi o mapa astral. Eu falei tá. com ela, falei, olha, eu também trabalho nessa parte da astrologia, eu também mexo, Sim. trabalho com coach astrológico, né? E eu acho que seria uma ferramenta muito boa, porque aqui a gente faria esse mapa, a gente vai definir, eu vou te explicar, eu vou definir exatamente quais são as áreas aqui para você. Eu Uhum. fiz um mapa natal onde a gente trabalhou em 10 sessões, Tá. só que focado na área vocacional, né? Focado na área vocacional, mostrando para ela os talentos. Ela tinha Tá. só Júpiter na casa 10, né? Nossa, Ela, então, assim, e assim, potencial tinha enorme, né? 19 anos, 20 anos. Quer dizer, volta aquilo que você falou. Ela não tinha consciência do potencial que ela tinha, Sim, né? sim. Um ascendente em touro, né? Então, Uhum. assim, ela mostrava ali coisas habilidades, talentos e uma segurança que ela achava que não tinha. E a gente Entendi. trabalhou em cima disso. Ou Mas a seja, dificuldade dela era o quê? Era na comunicação? Era no na autoafirmação? Você conseguiu identificar no na mapa e mostrar verdade, para ela? tinha uma insegurança que pegava um pouco a parte emocional dela. Ela Ah, ficava realmente nervosa, ela tinha uma trava. Ela isso tinha você uma, identificou no mapa e mostrou ela para tinha ela. uma trava que quando ela começava a fazer a entrevista, ela tinha, por exemplo, ela ficava muito vermelha no pescoço, ela ficava se coçando. Então, o emocional dela Entendi, interferia também, entendi, por ela achar que ela não tinha condição de fazer uma entrevista. entendi. Então, o que fez uma primeira entrevista e aconteceu isso. Nisso se instalou essa dificuldade, né? Esse trauma, né?
E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, de que ela não Entendi. tinha isso. É que assim, é todo um processo, né? Eu tô falando assim por Sim, cima. sim, são sessões, né? Não é uma coisa só, né? Exatamente. Legal. E foi, a gente teve sucesso, porque assim, ela fez a primeira entrevista, na segunda eu procurei prepará-la nesse sentido, né? Mostrar esse Ah, potencial que ela tinha. Ela tinha um ascendente em touro, ela tinha uma comunicação muito boa, né? uhum, E que ela tinha que, assim, ela tinha que eliminar aquela primeira experiência dela. uhum. Colocar E para aí a gente trás. foi trabalhando, trabalhando. Na sétima sessão, Ah, ela conseguiu uma entrevista numa ah, startup. Ela ah. conseguiu passar pelo processo seletivo todo, ela Que fez a entrevista, legal. a gente agradeceu. A gente nem chegou à décima sessão, porque ela arranjou um emprego, Que teve que fazer um ótimo. treinamento fora. Hoje ela está no Canadá. Ela está no Nossa, que Canadá. legal, Jean. Ela está no Canadá a trabalho. Que ótimo, que ótimo.